Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como está a situação dos trabalhadores da cultura? Leila, no mundo todo a Covid-19 impactou o setor da cultura. Um relatório publicado pela revista Art Forum indica que 13% dos museus não reabrirão mais depois aí do fim do distanciamento social. Você consegue imaginar quantas demissões estão implicadas aí nesse número de 13%? Mas olha, isso acontece em escala global e acontece em escala local também. Por aqui, as demissões em museus também já são massivas. A rede de educadores de museus afirma que pelo menos 35 instituições brasileiras demitiram educadores, e isso é muito preocupante, porque seria justamente a hora dos museus pensarem estratégias para as redes a partir justamente das áreas educativas. O argumento é sempre que a ausência de atividades presenciais dispensaria a necessidade dos educadores. Mas o problema não se restringe apenas aos museus, hein? Atinge o teatro, o cinema e toda a cadeia produtiva da arte e da cultura. É preciso entender que esses setores não correspondem a essa imagem idealizada que se tem dos artistas como pessoas inspiradas, que flutuam no mundo a partir de grandes ideias. O trabalho artístico e cultural envolve dinâmicas e logísticas próprias e uma infinidade de profissionais que estão ligados desde as áreas educativas até a especialidades técnicas que fazem em conjunto esse setor funcionar. Então podemos concluir que a cultura é uma das principais vítimas da pandemia no Brasil? Infelizmente, sim, nós podemos dizer que a cultura é uma das principais vítimas da Covid-19. Porém, no caso brasileiro, nós não podemos atribuir esse pesadelo que nós estamos vivendo apenas à pandemia. Esse processo começa na participação acessória que foi confiada à cultura na agenda do desenvolvimento social do país. Uma evidência desse processo é o fato de nós, em menos aí de 1 ano e meio, passarmos pela situação absurda de 5 secretários. Nós estamos indo para o 5º secretário especial da cultura no governo federal. Mas, no ponto de vista geral, o que é importante frisar é que essa crise pela qual passam os trabalhadores das artes evidencia a inexistência de uma política para o setor, o que significaria um projeto voltado à formação cultural contínua e não apenas restrito à difusão e ao acesso à programação cotidiana. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Hoje vamos falar da judicialização da vida digital. Pois é, essa chamada judicialização tem sido uma das dimensões mais notáveis da crise de legitimidade das democracias em todo o mundo.
Parece que a aceleração da vida, esse encurtamento dos tempos, né, a urgência dos conflitos, a desintegração dos espaços reais, tudo vira virtual, vai para a esfera virtual. Tudo isso contribui para que os processos políticos tradicionais, que constituem a força e a legitimidade do legislativo e mesmo do mandato, a legitimidade também dos poderes executivos, parece que tudo isso fica desacreditado de forma acelerada. Na internet não é diferente. Assim como os sistemas de telecomunicações, tudo parece revelar de forma trágica e angustiante uma grande crise política, e não só no Brasil. Aqui, aliás, já estava claro, desde os processos de combate à corrupção, mensalão, petrolão, quase tudo se decide na esfera judicial, fortemente amparada ou até mesmo contaminada pela dromocracia digital. Pois é, dromocracia, não democracia, dromocracia é um neologismo criado pelo pesquisador brasileiro Eugênio Trivinho, professor da PUC de São Paulo e coordenador do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura. Para o Trevinho, a dromocracia cibercultural é um estado, o estado atual da sociedade, que depende excessivamente de tecnologias digitais que aceleram a nossa vida. É como se no lugar da democracia, da sociedade aberta e transparente, de espaços permeados por criatividade, por crítica, até pela inovação na representação dos nossos interesses e desejos, é como se tudo passasse a vigorar numa dromocracia. É como se a gente estivesse vivendo um gigantesco Big Brother, um sistema de circuito fechado que vai realimentando, é um feedback mecânico e automatizado, como nos robôs, que espalham essas fake news. O que é falso ou apenas parcialmente relevante circula com muito mais rapidez, com um nível de sofisticação de tecnologia cada vez maior, a ponto de apagar completamente a individualidade e a liberdade de escolha, a própria racionalidade das decisões, em benefício de comportamentos reativos de manada, manipulada a partir de respostas irracionais ou puramente emotivas, de ódio, medo, desconfiança, paranoia, angústia e terror. Nesse contexto, os governantes e os legisladores vão ficando para trás, simplesmente não acompanham a dromocracia, que vem de dromos em grego, que justamente significa esse aumento da velocidade. O descompasso fica ainda maior diante de crises de grandes proporções, como a pandemia e a própria disseminação de fake news. Professor, e como está a situação no Brasil? Bom, no Brasil, assim como nos Estados Unidos e na União Europeia, já se observa há alguns anos, e com muito mais intensidade agora, diante da pandemia, a judicialização das redes sociais, do inquérito sobre fake news, e a crise política associada, que envolve o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, passando pela disputa em torno do bloqueio do WhatsApp também, na mesa do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. São vários exemplos. Também o bloqueio de publicações no Twitter do presidente Trump, que já ameaça, inclusive, a própria liberdade de publicação nas redes nos Estados Unidos. Há um reforço também de estruturas de vigilância, monitoramento e prestação de contas no Facebook. O fato é que a internet está mudando de cara e se torna cada vez mais uma esfera mais pública, onde impera o ativismo judicial. Dada a fragilidade das instituições democráticas e a crise de legitimidade do Legislativo e do Executivo, parece que a digitalização do Supremo Tribunal Federal vai muito além da realização das sessões do Tribunal por meio de videoconferência. Resta esperar, que apesar de toda a ambiguidade que cerca o tema do controle social dos sistemas de comunicação, esse ativismo digital e judicial traga alguma esperança para que surja uma ordem política com mais democracia e menos dromocracia. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a situação econômica dos jornais nessa época de pandemia vem se agravando e os veículos buscam novas alternativas de financiamento. Em colunas passadas, nós já falamos de governos que colocam dinheiro em veículos de comunicação. Que outros modelos vale a pena destacar?
Há outros modelos, sim, Márcia, mas o importante, em primeiro lugar, é reconhecer que a fórmula que durante o século XX foi a maneira pela qual os jornais e os veículos jornalísticos, de um modo geral, sobreviveram, baseada em anúncios e assinaturas, ela não vai dar conta dos problemas que o jornalismo enfrenta atualmente. Essa é uma fórmula que, se conseguir dar certo, só dará certo com grandes empresas, como é o caso do New York Times, ou empresas bancadas por grandes fortunas, como é o caso do Washington Post, que virou uma espécie de hobby do homem ou de um dos homens mais ricos do mundo, que é o Jeff Bezos. Os jornais médios e pequenos não vão conseguir sobreviver com esse modelo. Então existe uma grande busca de soluções para dar conta dos problemas de sobrevivência dos veículos jornalísticos. Uma delas tem sido usada por alguns veículos importantes, como por exemplo The Guardian, e agora é a fórmula que o Libération, o jornal fundado em 1974 pelo Jean-Paul Sartre, que é a fórmula de um fundo de endowment que sustenta as operações do jornal com base nas aplicações baseadas no rendimento desse fundo, e esses jornais não têm fins lucrativos. Libération vai passar para essa alternativa. O Libération tem hoje cerca de 200 empregados e tem dado um prejuízo da ordem de 10 milhões de euros todos os anos, e tem sido sustentado por uma grande empresa do setor de telecomunicações. Essa empresa vai fazer o investimento inicial para o endowment, mas vai também procurar outros doadores, e o Libération vai tentar viver dessa forma. É uma das alternativas que estão sendo tentadas. No entanto, há outras. Por exemplo, os veículos que são financiados pelo contribuinte, que é uma fórmula mais ou menos clássica de financiamento da televisão pública na Europa, modelo BBC, quando você tem o dinheiro que vem da aplicação de impostos que as pessoas pagam. Parte desse imposto é dirigida para a manutenção de um veículo jornalístico, seja ele radiofônico, eletrônico ou um veículo jornalístico mais tradicional. Isso dá certo, professor? Essa fórmula ela foi muito bem sucedida no começo do século XX, como mostrou um professor da Universidade da Pensilvânia, da Escola de Comunicação Annenberg. O professor chama Victor Picard, e ele rememorou um jornal chamado Los Angeles Municipal News, que viveu durante o ano de 1912, com base num imposto que as pessoas pagavam exatamente para manter esse jornal. E o jornal se deu bem, um jornal com uma proposta editorial interessante, bipartidário, apartidário, garantindo espaço para todos os partidos que tivessem até 3% dos votos nas eleições, e ele deu certo. O que se tentava na época era uma contraposição à chamada imprensa amarela, que no começo do século XX era muito forte e era muito prejudicial aos interesses da sociedade. Era uma espécie de fake news gigante, que eram os grandes jornais da época. Deu certo, mas acabou, por conta da campanha que os próprios grandes jornais fizeram contra ele, acabou não conseguindo sobreviver. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Com o isolamento social, tivemos uma diminuição da poluição na cidade? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. De novo, estamos aqui falando sobre meio ambiente e saúde humana. Bom, Cinderela, a redução de tráfego, devido às medidas de isolamento social, levou a uma redução importante dos níveis de poluentes atmosféricos. Em alguns casos, como por exemplo para óxidos de nitrogênio, que é um marcador de emissão veicular recentemente emitida,
Essa redução chegou a mais de 40%, e em algumas regiões do estado até a 50%. Bom, dentro desse cenário de doenças que caminham pelo ar, no caso os vírus, nós tivemos uma redução pela mudança de mobilidade de atividade urbana, uma redução importante dos níveis de poluentes, com um efeito protetor sobre a nossa saúde. Professor, a fuligem do ar pode carregar partículas virais? Existem evidências hoje cada vez mais fortes que o aerossol que carrega o vírus não existe somente dentro dos hospitais. Nos ambientes abertos, a gente nota que quando você divide o material, aquela fuligem do ar, em diferentes tamanhos, na moda mais fina deste aerossol, as partículas que têm diâmetro um pouco abaixo de 1/1000 de milímetro, você consegue encontrar partículas virais. É nesse sentido que eu faço uma certa, advertência. Uma vez que temos, por exemplo, do lado, um exemplo por onde eu sempre passo com a minha bike, próximo ao Pacaembu, onde existe um hospital de campanha, e eu vejo com uma certa preocupação que muitas pessoas se exercitam ali, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Bom, esse é um lugar onde potencialmente, se existir aerossol urbano, lá teria maior chance de existir uma carga infectante, talvez grande o suficiente para provocar doenças. Então, se o indivíduo quiser correr, talvez fosse melhor ele correr um pouco mais longe de um lugar onde se concentra um grande número de pessoas portadoras do vírus. Era isso que eu tinha para hoje, mais um conselho e uma consideração. A poluição reduziu, vai melhorar a nossa saúde por esse aspecto, e também a redução das partículas fará com que um contágio pela moda fina do aerossol, onde estão grudadas partículas do vírus, seja mais raro, ou seja, o ar fica mais saudável. Bom, vamos tomar isso como lição, né? Quando passar essa pandemia, será que a gente pode modificar o padrão de mobilidade da nossa cidade? Essa é uma pergunta que fica depois. Hoje nós temos que esperar e contribuir para que essa contagiosidade seja cada vez menor. Um abraço e até a próxima oportunidade, Cinderela e todos os ouvintes da Rádio USP. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A dança praticada de forma recreativa pode ser utilizada efetivamente como uma outra modalidade de atividade física. Segundo o professor Fará, o movimento sequenciado e ritmado proporciona percepção corporal no tempo e no espaço. E sobre o aspecto fisiológico, a dança também desenvolve o sistema cardiorrespiratório, a coordenação motora, o ritmo e o relaxamento. Portanto, a dança feita de forma lúdica poderá ser mais uma opção de movimento nessa quarentena. Olá, ouvintes. Muitas pessoas perguntam se a dança praticada de forma recreativa pode ser utilizada como atividade física e se é tão efetiva quanto qualquer outra atividade, como a caminhada, a corrida, a musculação, o remo, entre tantas outras. Embora a dança seja reconhecida como um campo de conhecimento dentro das artes e suas várias manifestações, destaca uma característica que é o movimento sequenciado e ritmado, que favorece a organização temporal e espacial, que nada mais é a nossa percepção do corpo no tempo e no espaço. Esses elementos aparecem em todos os tipos de dança, seja no folclore, nos ritmos antigos, rituais, na dança de salão, na dança teatral, entre tantas outras. No aspecto fisiológico, a dança desenvolve o sistema cardiorrespiratório, promovendo grande oxigenação pelo corpo todo, a coordenação motora, o ritmo e a dança praticada de forma lúdica promove o relaxamento,
o prazer do movimento e a sensação de bem-estar é sentida como qualquer outra atividade física. Então, respondendo à pergunta, sim, a dança pode ser considerada uma atividade física e é tão efetiva quanto qualquer outra atividade, lógico, respeitando as características de cada atividade. E deve ser praticada, como também qualquer outra atividade, combinada com outras atividades, como por exemplo alongamento, como aquecimento e outras atividades que se complementam. A importância de se experimentar ritmos diferentes de dança, por exemplo, a valsa, o tango, o chachado, a catira, entre também tantas outras tipos de dança, trazem benefícios diferentes como sensações corporais que influenciam o nosso estado psíquico, que tem relação positiva com o nosso bem-estar. Pode ser feita de forma individual, em par ou grupo. Em relação às possíveis restrições que as pessoas possam apresentar em relação à prática da dança, podemos dançar em pé, sentado e até deitado, dependendo da nossa criatividade. O mais importante é o movimento associado à música e o prazer de estar fazendo. Professor Fará, então podemos considerar que a dança é uma opção a mais de movimento nessa quarentena? Sim, como já comentado, a dança, além de desenvolver os aspectos fisiológicos já mencionados, é excelente para a descontração, para o relaxamento, e que nesses tempos difíceis que estamos passando, com pessoas com dificuldades financeiras e até emocionais por ficar parado dentro de casa, e também, infelizmente, muitas pessoas morrendo, precisamos relaxar para que possamos ajudar outras pessoas. Na coluna passada falamos sobre resiliência, e quando estamos mais relaxados, o que a dança propõe, pensamos melhor e somos mais resilientes, e enfrentamos os problemas de forma diferente, com mais otimismo na possível solução desse problema. Fica com uma recomendação para a prática da dança, que é a mesma para a prática de qualquer atividade física. Respeite seus limites, sem movimentos bruscos e intensos, e vá devagar. Afinal, a prática da dança em casa, nesses tempos, não é para ser um profissional de dança, mas sim para espairecer, como aproveitar mais uma forma de atividade física. Boa dança! Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O mercado de trabalho vem enfrentando uma crise séria em razão da pandemia da Covid-19, que já matou milhares de pessoas. Temos pesquisas que mostrem esse quadro? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação bastante dramática que milhares e milhares de famílias brasileiras estão vivendo. Todos nós estamos muito machucados pela intensidade da crise gerada por essa doença chamada Covid-19, ou pelo vírus, o coronavírus, que bate forte no Brasil de uma maneira bastante impressionante. Nós somos hoje um dos destaques mundiais em termos de infectados, assim como em termos de mortes, ainda mais em mortes por dia. E a gente não está vendo muito claramente, ou pelo menos os especialistas não veem ainda muito claramente, o início do fim dessa pandemia, ainda que todo mundo esteja muito angustiado para que ela termine o mais rápido possível. Veja vocês, enquanto essa epidemia não termina, os efeitos sobre a vida das pessoas, sobre a vida das famílias, é extremamente forte. Segundo estudos que acabaram de sair de uma rede chamada Rede de Pesquisa Solidária, o nome mais formal é Rede de Políticas Públicas e Sociedade, que agrega mais de 50 pesquisadores de várias tonalidades, de várias disciplinas. Nós temos sociólogos, estatísticos, matemáticos, cientistas políticos, médicos, engenheiros, físicos. Esse agrupamento, como eu disse, mais de 50 pesquisadores,
que já tem site, edita um boletim semanal, divulga dados muito precisos e objetiva exatamente oferecer aos gestores públicos informação de qualidade, informação certificada e não apenas aquela que a gente encontra no WhatsApp ou nas redes sociais que surgem sem nenhuma comprovação, surge da intenção, da mal ou boa intenção das pessoas. Professor, qual foi a área mais afetada pela pandemia? Segundo os dados de uma pesquisa coordenada pelo sociólogo Rogério Barbosa e Ian Prats, os dois sociólogos, e também acompanhado por uma série de outros pesquisadores, dentre os quais a Heloísa Fimiani e o Paulo Flores, nós temos hoje cerca de 83% do mercado de trabalho foi atingido pela Covid e colocou uma população de trabalhadores na condição de vulnerabilidade. São aqueles mais frágeis, são aqueles que veem sua renda ameaçada ou perderam sua renda ou não conseguem ter meios para obter essa renda. A despeito das políticas emergenciais, o estudo ainda revela que mais 26 milhões de trabalhadores não terão acesso a qualquer tipo de compensação dessas perdas, nem seguro-desemprego, nem a renda básica de 600, essa renda básica emergencial de R$600, nem saque do fundo de garantia. O que resta para eles é um pouco a demissão, eventualmente alguma benesse de governos, tipo cesta básica, mas concretamente eles estão numa situação bastante difícil, assim como todas as suas famílias. Em especial, a gente sabe que pobreza e informalidade não são novos no Brasil, mas a crise está deixando gente numa situação bastante dramática e que a gente vai precisar de muita política pública bem feita, bem organizada para superar. É isso que exatamente a rede de políticas públicas procura oferecer. Vocês encontram esses dados e os boletins em www.redepesquisasolidaria.org. Um abraço para vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.